com a pergunta: o que seria criança interior? Qual é o seu ponto de vista sobre a criança interior? O meu ponto de vista sobre a criança interior é que quase 90 e tal por cento das pessoas neste momento, de adultos neste momento, têm um problema com a criança interior. E a nossa criança interior é inconsciente, é uma parte inconsciente da nossa mente que está associada desde a nossa concepção, ou seja, desde a barriga da mãe, até à fase da adolescência. Ou seja, tudo o que nós sentimos, tudo o que nos disseram, experiências que nós eventualmente tenhamos tido, podem ser traumáticas ou não, e eu depois já vou explicar mais à frente, porque as pessoas associam muito a criança interior a traumas, e pode não ser só traumas, que no adulto está nesta parte inconsciente, mas que existem gatilhos que acabam por despolutar algumas situações quando o adulto não trata esta criança interior, ou seja, não acolhe esta criança interior e nem sabe que existe uma criança interior, porque há muitas pessoas que nem sequer sabem que o que aconteceu na sua infância, a relação que tiveram com pais, com amigos, na escola, que vai influenciar tudo o que é a vida do adulto, ou seja, a criança interior é uma parte inconsciente de nós que nos deixa padrões, que nos deixa crenças, que condicionam tudo o que é a nossa vida em adulto. Por isso se fala tanto da criança interior, inclusive em psicoterapia, porque a criança interior não é uma coisa que se fale só nas terapias, digamos, mais alternativas, é uma coisa que se trata em psicologia. A criança interior é um conceito que existe em psicoterapia e que também é tratada, ou seja, a criança interior é uma coisa bastante vasta e que condiciona muito a vida do adulto, ou seja, as pessoas têm esta tendência, isto é coisas de terapias. Não é coisas de terapias, isto está estudado, está comprovado que a criança interior existe. Existe este termo em psicologia, podem ir pesquisar, em psicoterapia e trata-se exatamente como criança interior. Exato. Vou te fazer uma pergunta. Quando já começa a ter o desenvolvimento do feto, sim, isso já influencia, isso já se diz como criança interior, isso a gente já começa a absorver informações, nós como crianças lá no feto? Já. E porquê? Porque a partir do momento que tu começas, tu tens memórias uterinas, ou seja, tudo o que se passa dentro da barriga da tua mãe, desde a concepção, inclusive se é um filho desejado ou não, se foi um filho que esteve na barriga da mãe bem, se a mãe teve, por exemplo, um susto ou um acidente com o bebê dentro da barriga, isso vai ficar na memória da criança interior, memória uterina. O parto em si, quando existe o trabalho de parto, a expulsão, tudo isso está associado também à criança interior, está associado depois também a outra coisa na astrologia, que é o Kiran, que é a criança, é a parte do curador ferido, que é quando existe a parte da expulsão no parto, se foi um parto tranquilo, se não foi um parto tranquilo, como é que aquela criança foi acolhida quando nasceu, se aquela criança tinha mais irmãos, se não tinha, se era um bebê que era irrequieto, era um bebê mais calmo, tudo isso são memórias que nós já temos e que conseguimos aceder através de trabalho interior que fazemos, mas sim, já estão lá e tu podes aceder às tuas memórias uterinas, sim. Um exemplo só. Você está grávida, um exemplo, você é mãe, você sabe, né? Enfim, quando você estava na sua gravidez, só um exemplo, tá? Você estava na sua gravidez e o marido e a mulher se discutem e acabam falando assim para ti: você é que é culpado de ter trazido essa criança, eu não queria essa criança nesse mundo. O pai fala isso para a mãe. O que isso pode influenciar na criança interior, na vida adulta, nós hoje aqui? A criança interior vai ouvir isso. E isso afeta diretamente na nossa vida adulta?
Afeta. A criança interior, a partir do momento que se sente rejeitada, porque aquela criança interior está a ouvir constantemente uma voz externa, ela está na barriga da mãe, está supostamente protegida, mas está a ouvir uma voz externa, que ela reconhece já como sendo o seu pai, que está a rejeitá-la. Ou seja, o sentimento de rejeição, aquela criança já vai nascer com um sentimento de rejeição. Provavelmente aquele pai, quando aquela criança nascer, até pode mudar de comportamento, porque vê a criança e começa também a associar como seu filho, mas tudo aquilo que ele disse à mãe, a mãe emocionalmente aquilo fica gravado e o bebê absorve tudo, através da placenta, o bebê absorve tudo da mãe, através da placenta, há um cordão umbilical que liga a mãe ao filho, o bebê ouve bater do coração, sente, reconhece, as vozes, não é à toa que há algumas vozes que acalmam os bebés quando são mais pequenos, mesmo que as crianças não reconheçam, por exemplo, se são muito próximos da voz, se os avós falaram com a mãe, todo o ambiente, inclusive no trabalho, as crianças que vão na barriga da mãe para o trabalho, elas reconhecem aquelas vozes. Tudo o que são essas vozes são expressões, por exemplo, há um chefe que diz mas tu foste engravidar agora e nós estamos aqui aflitos, tudo isso, essa criança vai ouvir. E essa criança vai registar, isso fica no seu registro acástico, e vai ficar com essa memória. Essa é uma memória que é muito frequente, que é a memória da rejeição, porque há sempre alguém que diz não devias ter vindo, ou podias não ter vindo, ou porque é que vieste, e fica muito marcado esta questão da rejeição, do abandono, é um sentimento que fica muito gravado e que, como adulto, depois condiciona imenso a vida do adulto, imenso. Exato, então é bem provável que uma pessoa hoje que sempre se sente rejeitada, está em tudo quanto é lugar, sempre se sente rejeitada, está no relacionamento, está se sentindo rejeitada, está no emprego, está se sentindo rejeitada. Bem provavelmente que essa causa raiz da rejeição está ligado lá à criança interior. Como é que foi a sua infância? Como é que foi a gravidez? Você se sentiu rejeitado na gravidez? Você se sentiu rejeitado como criança? Não necessariamente precisa ser só o pai e a mãe fazer isso. Ou acontecer um trauma de amigos, fazer você se rejeitar, também afeta. Não necessariamente só pai e mãe vão afetar na sua rejeição. Mas bem provável que essa rejeição que a gente tem hoje, que esses sentimentos que a gente tem hoje, sentimento de abandono que você falou também, né? Sim, a questão sim. de sempre se sentir abandonado, de as pessoas te abandonar, que você já teve 3, 4 maridos, ou 3, 4 esposas, e sempre te abandonaram. Será que isso não está vindo lá da sua infância? Esse abandono, essa questão de abandono? Uma coisa que eu anotei aqui também é a escassez. De você escutar lá, quando você está lá na barriguinha da sua mãe, você escutar, nossa, a gente não tem dinheiro para ter esse filho agora, como que a gente teve esse filho? Como que a gente vai sustentar esse filho se não teve dinheiro agora? Então, tudo isso, essa questão de escassez, questão de rejeição e abandono, fica tudo registrado nos nossos chakras, nos nossos registros arcásticos. Fica tudo esse registro aqui. Por isso que, às vezes, tem pessoas que aplicam o Reiki e começam a acessar essas memórias, porque estão todos nos chakras, e a gente acaba acessando essas memórias.